Quando eu ouvi o tema desse retiro, eu chego a tremer nas bases. Né? O que acontece quando as mulheres oram? Minha Nossa Senhora. Né? Tem que ter a consciência do que é ter esta graça da comunhão da oração com Deus, com os irmãos. O nosso Deus é comunhão, Ele quer que façamos comunhão com Ele. Eu vindo para cá, fazia muito tempo que eu não dava esse testemunho e me lembrei, e assim eu termino a minha homilia. Lembrei de um testemunho da minha casa. Faz muito tempo que eu não falo isso. E por causa até do tema do encontro. E às vezes nós não temos consciência de quando nós vivemos essa comunhão com Deus, aonde isso pode chegar. A profundidade de uma oração nossa. Ao orarmos, ao recebermos a graça do Espírito Santo em nós, Ele nos coloca em comunhão com Deus. E nós não temos noção. Uma oração de intercessão, de pedir pelo outro, de pedir pela nossa casa, pela nossa família. Antes de vir para o seminário, um ano antes, eu levava a vida, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e tinha uma vida comum dos outros jovens, né? Tinha terminado a faculdade, trabalhava, estava com um bom emprego, e a minha família dependia muito de mim, muito mesmo. E isso era por altura de fevereiro do ano de 98. Em janeiro eu tinha dado a minha resposta a Deus: Senhor, eu vou te seguir. Eu vou me preparar esse ano que vem, eu vou te seguir. E eu pensava, se for para sair de casa, é para ser padre. Dentro de todo o processo lá da vocação. Mas eu quero dizer outra coisa. Então, basicamente em fevereiro, eu levando a minha vida, né, e a minha família dependia de mim, dependia do meu trabalho. E eu tinha dado essa resposta. Estava começando então a ver como que isso ia se concretizar. Tinha falado para os meus pais. Assim, eu dei essa resposta, eu estava no retiro na Canção Nova. Cheguei de viagem, falei para os meus pais: olha, eu vou me preparar esse ano e eu vou seguir a vida religiosa. Eles filhos, você que sabe, todo o apoio que eles sempre me deram. Isso em janeiro. Em fevereiro, um dia eu estava voltando do trabalho. Meu pai trabalhava com caminhão, fazendo fretes. Dourados, estamos ali na divisa com o Paraguai, 45 minutos, 50 minutos do Paraguai. Eu cheguei em casa para o almoço, vim de bicicleta e tal. Tinha lá, meu pai estava almoçando rapidamente para ir fazer um frete. E tinham dois homens lá na frente. Um estava com meu sobrinho no colo ainda. Nunca tinha visto aqueles homens. Sobrinho no colo, pequenino. Mas eu entrei, meu pai estava almoçando, que tinha saído logo para fazer um frete. Levaram um implemento agrícola numa fazenda, próximo da divisa com o Paraguai. Tá, meu pai saiu, eu voltei a trabalhar. Quando, 6 horas da tarde, quando eu saí de casa, quando eu cheguei em casa de novo, foi passando o horário do meu pai chegar, e para aqueles lados a gente já fica assim, já preocupado, né? Quando vai para o lado do Paraguai, a gente já fica preocupado e tal. E eu e minha mãe ficamos um pouco agoniados. Daí a pouco, nós moramos em frente de um colégio. E minha mãe disse assim: temos que ter cuidado essa noite, que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Tem um carro azul passando aí, olhando para cá direto. Tem que cuidar, ladrão. Minha mãe falou assim, coisa da cabeça da minha mãe, né? As pessoas que oram e dizem as coisas, a gente acha que é coisa da cabeça delas, né? Mas depois vocês vão entender a história. E aí, fui passando o horário do meu pai chegar e nada, e começamos a ficar agoniados. Começamos a ficar preocupados, e passou o horário. E minha mãe muito preocupada. Não conseguimos falar com o outro meu irmão, nem com meu pai. Deu 10 horas, 11 horas da noite, quase meia-noite. Quase meia-noite. Nós já não sabíamos o que fazer, preocupadíssimos, né? Qualquer barulho a gente corria para ver se era meu pai chegando. Meia-noite e pouco, para um carro pequeno, e abri o portão da minha casa, fazia um barulho, né? Aí de repente vai entrando meu pai, todo enlameado, todo sujo, meu irmão, e minha mãe assim, assustada, eu e ela, né? O que foi? O que aconteceu? No carro, aconteceu alguma coisa, né? O que aconteceu? Aí meu pai entrou assim, já entrando na varanda, e disse assim: me dê um abraço.
aconteceu? Minha mãe abraçou, meu pai começando a chorar. Aí disse assim, me abraça porque hoje eu ressuscitei. Mas assim, assustado, o que aconteceu, pai? O que aconteceu, pelo amor de Deus? E aí meu pai começou a dizer, aqueles homens que vieram aqui eram assaltantes. Hoje eu consigo contar essa história, né? Antes era muito difícil. Aqueles homens que estavam aqui eram assaltantes, filho. E começou a rir, minha mãe assim doida, meu irmão já chegou junto com meu pai. E ele começou a contar a história. Que ele foi a fazer, as fazendas têm várias porteiras até chegar na sede. Né? Passa uma porteira, os dois homens foram com ele no carro dele, né? Na caminhoneta, que estava com o implemento em cima. Então ele parava o carro na porteira, o homem descia, ia lá, abria a porteira. Passava, tinha que fechar de novo, entrava e seguia. Na penúltima porteira, mais ou menos, lá no meio do mato, do jeito que o homem desceu, ao invés dele ir para a porteira, ele deu a volta por trás. Meu pai se assustou. Quando ele viu, o outro já sacou a faca para socar nele. E meu pai é baixinho e gordinho. Meu pai só conseguiu agarrar a mão do homem. Pediu, pelo amor de Deus, não me mate. Tem minha família, tem meus filhos, por favor, não faça isso comigo. E o outro que estava lá dentro, aí já veio, já pegou a direção e começaram a discutir os dois assaltantes. Um queria que matasse e o outro, calma rapaz, calma rapaz. Resumindo, eles amarraram meu pai numa árvore, dentro da mata, e aí tinha discussão entre eles, um queria que matasse o outro, né, falava deixa aí. E aí eles saíram, daí a pouco voltaram e falaram, você está amarrado, não tente soltar, porque nós estamos cuidando. Quando for finalzinho da tarde, alguém vem aqui te buscar e te solta perto da cidade. Para quem mora na minha região, sabe o que é isso? Soltar perto da cidade é soltar morto no Rio Dourados. Né? Que sempre aparece lá motorista, alguém morto no Rio Dourado. E fizeram meu pai amarrado, só viu fazer a manobra do carro e voltando, né? Os dois assaltantes pegaram o carro dele com o implemento em cima e fugiram. E meu pai ficou amarrado na mata. Nesta hora, o que ele fez? A primeira coisa que veio na cabeça dele, rezar o terço. Começou a rezar o terço. Agora voltamos para minha casa. Minha casa, 3 horas da tarde, como muitas mulheres, minha mãe limpando a casa, com a televisão ligada bem alto, na Canção Nova. Né? E vai, e rezando. E Padre Jonas rezando, conduzindo. Era na terça, quando tinha tarde lá, não me lembro que dia que era da semana, quinta-feira de adoração, não era? Quinta-feira de adoração. E Padre Jonas conduzindo naquele momento uma oração. Minha mãe limpando a casa, como sempre, a televisão ligada, oração, lá. Aí o Padre Jonas foi conduzindo. Aquilo é rádio ligado, na oração o dia inteiro, né? Para vocês entenderem. Mas naquela hora minha mãe começou a ser tocada por aquela oração, né? E porque ele começou a rezar. Você que está em casa, trabalhando, reze, ore pelo seu marido. Você não sabe o que pode estar acontecendo com ele. Pegue agora na sua aliança, comece a rezar. E minha mãe se sentiu muito tocada. Aquela hora deixou o rodo lá, tocou na aliança e começou a rezar. Começou a rezar. E quando meu pai começou a contar, minha mãe disse assim, que hora que era isso? Minha mãe levou um susto, e aí eu me assustei. Meu pai falou, por volta das 3 horas. Aí minha mãe desabou a chorar. E eu sem entender nada, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Aí, mãe, o que está acontecendo? Vieram aqui, fizeram alguma coisa com a senhora? Ela começou a contar. Não, nessa hora eu estava indo para casa. O padre foi conduzindo a oração. E aqui todo mundo arrepiado, era só choro na sala de casa. Conduzindo uma oração. E dizia, você que está trabalhando, você que está aí fazendo o seu serviço de casa, pare um momento, pegue na sua aliança, ore pelo seu marido, para onde ele estiver, o Senhor proteja ele, Nossa Senhora proteja ele e tal. E minha mãe começou a rezar, chorar, e meu pai chorava mais ainda, e eu, meu irmão, né, que ele chorou. E fomos entender a história. Meu pai, amarrado, rezou o terço, e aí olha o que aconteceu.